Alemão McFlu resolve. Experiência dos medidores de vazão, tipo Venturi, que eu saio de uma área máxima para uma área mínima, essa redução através de um convergente, depois através de um divergente volto para a área máxima. E a placa de orifício, onde eu tenho uma variação abrupta diária, né? Objetiva-se ter uma visão do Venturi, convergente e divergente, também chamado de bocal de Laval, e da placa de orifício, que é simplesmente um disco. O que será que há de comum entre os medidores anteriores? Em ambos os medidores, se eu observar, eu saio de A1 para A2 e de A1 para A0. Isso significa que tanto no Venturi quanto na placa eu tenho uma redução diária. No caso do Venturi, eu saio de uma área máxima para a área da garganta A2 e na placa para uma área do orifício A0. Portanto, o que há de comum é essa redução diária. O que a redução diária origina? Ela vai originar um aumento da carga cinética e, em consequência, uma diminuição da carga de pressão. O acionamento dos medidores. Considerando o fluido ideal, aplica-se a equação de Bernoulli da seção 1 à seção 2. Carga total em 1 igual a carga total em 2. Carga potencial em 1 mais carga de pressão em 1 mais carga cinética em 1 igual a carga potencial em 2 mais carga de pressão em 2 mais carga cinética em 2. Como os medidores são instalados no plano horizontal, a cota Z é igual para ambos. Então, nós vamos ter que a variação da carga de pressão é igual à variação da carga cinética. Carga cinética, variação, a variação da carga de pressão. Pelo fato de ocorrer uma redução diária, há um aumento da velocidade, ou seja, V2 é maior do que V1. Ora, se V2 é maior do que V1, o segundo termo na variação da carga cinética é positivo, portanto, o primeiro membro também tem que ser positivo, o que comprova que a pressão em 1 é maior do que a pressão em 2, ou seja, quando existe um aumento de carga cinética, existe uma redução de carga de pressão. Isso pode ser observado nos redutores de pressão utilizados em torneiras elétricas e chuveiros elétricos, onde eu tenho uma redução diária. Isso também pode ser visto no Venturi, onde eu saio da área máxima para a área mínima. Posso verificar que na área máxima eu tenho a maior pressão e na área mínima eu tenho a menor pressão. O mesmo ocorre na placa de orifício. Eu tenho a variação de pressão. Pela equação da continuidade aplicada em um escoamento incompressível em regime permanente, temos que a vazão em 1 é igual a vazão em 2, ou seja, a velocidade média em 1 vezes a área em 1 é igual a velocidade média em 2 vezes a área 2. O alemão que vá. No caso do Venturi, a área 2 é igual à área da garganta, que é a área mínima, né, causada pelo diâmetro D. Já na placa de orifício, essa área não é muito fácil de ser determinada, porque é representada por uma área contraída. A 2 é diferente da área do orifício, enquanto que no Venturi A2 é igual à área da garganta. Olha, observe que o Venturi tem um convergente na ordem de 21 graus e um divergente que varia de 7 a 15 graus. Portanto, V1 a 1 igual a V2 a 2. Iremos V1 em função de V2 e substituímos na equação anterior, onde tínhamos 4 incógnitas. A partir daí, instalando uma número diferencial em forma de entre as seções 1 e 2, determinamos P1 menos P2 igual a H vezes gama M menos gama. Voltando para a expressão anterior, podemos determinar a velocidade média na seção 2, que seria 2GH, gama M menos gama sobre gama, 1 menos A2 sobre A1 ao quadrado. Importante também nessa experiência evocarmos o conceito de coeficiente de velocidade, que seria velocidade real sobre velocidade teórica, coeficiente de contração, área contraída sobre a área do medidor, coeficiente de vazão, vazão real sobre vazão teórica, e lembrando que o coeficiente de vazão é o coeficiente de contração vezes o coeficiente de velocidade. A partir daí, nós temos que no Venturi o CC é igual a 1, a área do medidor é igual à área da garganta, e na placa de orifício o CC é diferente de 1 e a área do medidor é igual a 0. Voltamos e temos 2GH, gama M menos gama sobre gama 1, menos CC ao quadrado, a área do medidor sobre A1 ao quadrado.
A velocidade V2, que foi calculada na expressão anterior, é uma velocidade teórica, pois consideramos o fluido ideal sem viscosidade e não consideramos a perda de carga, quando escoamos de 1 para 2. Com o coeficiente de vazão e a vazão teórica, determinamos a vazão real. Vazão teórica V2 vezes A2, vazão real CV vezes V2, vezes CC vezes a área do medidor. Lembrando que CD é CC vezes CV. Daí nós tiramos a vazão real, que seria o coeficiente de vazão vezes a área do medidor, vezes raiz quadrada de 2GH, gama E menos gama sobre gama, 1 menos CC ao quadrado, área do medidor sobre A1 ao quadrado. Nessa experiência, objetivamos também determinar a curva de calibração e a curva característica dos medidores de vazão. Vamos pegar um exemplo da curva de calibração, onde nós temos a vazão real em função do desnível do fluido manométrico. A partir daí, obtemos a equação da lei de tendência, a curva característica do Venturi, temos o CD em função do número de Reynolds de aproximação, que é o Reynolds para o maior diâmetro, esse Reynolds de aproximação sempre calculado com a vazão real. E essa curva se mantém constante desde que a relação de diâmetro seja a mesma. A curva característica da placa do orifício, também temos o CD em função do Reynolds, esse Reynolds de aproximação também calculado com a vazão real. Tabela de dados, ensaio, ΔH e tempo, esse ΔH e tempo para determinar a vazão real, já que a vazão real vai ser ΔH vezes a área do tanque dividido pelo tempo, H do medidor para poder determinar tanto a velocidade teórica como a vazão teórica. Tendo a vazão real e a vazão teórica, como determinar o CD e que podemos calcular o número de Reynolds. Temperatura para determinar a massa específica do fluido que escoa e do mercúrio. Aprenda a dar a mesma importância que lhe é dado, uma homenagem à Átila. Exercícios. Em uma instalação hidráulica, instala-se um medidor de vazão tipo Venturi para estimar a vazão no escoamento de uma instalação. Sabendo-se que o diâmetro maior é igual a 20 e o diâmetro da garganta é 10 e o desnível do fluido manométrico 20 cm, pede-se a diferença de pressão entre a seção máxima e a garganta, a vazão teórica do Venturi e a vazão real do escoamento. Seção de aproximação e a garganta, o desnível ali, o peso específico do mercúrio considerado 13.600, da água 1.000, ambos em kgf por metro cúbico. 2. No texto da instalação apresentada a seguir, a água escoa em regime turbulento e o coeficiente de vazão do Venturi é 0,97. Nessa situação, pede a vazão real do escoamento e o desnível do Pitot e do Venturi. Nós temos um Pitot e temos um Venturi. São dados os diâmetros, os pesos específicos dos fluidos e a viscosidade do fluido que escoa também. É dado também a curva característica do Venturi, lembrando que o Reynolds é sempre calculado com a vazão real. Terceiro, sabendo que o Venturi a seguir tem um coeficiente de vazão igual a 0,98, pede-se determinar a vazão real do escoamento, são dados A1 e A2 e os pesos específicos, tanto do fluido que escoa como do fluido manométrico, as cotas 2 metros e meio metro. 4. No esquema da figura, o escoamento em regime permanente unidirecional, considerando-se o fluido ideal. Determine a velocidade na garganta do Venturi. São dados os pesos específicos. Temos um Pitot e temos um Venturi. Está aberto à pressão atmosférica.